Bom dia, queridos amigos da Comunhão Espírita. É sempre uma alegria estar aqui nesse canal para conversarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus e as suas lições à luz da nossa querida doutrina espírita. E hoje eu vim trazer uma fala muito importante de Jesus, uma lição que ele nos deixou extremamente importante e acolhedora, consoladora. Uma frase que ele diz, na verdade, no Apocalipse narrado por Paulo, no Apocalipse capítulo 21, quando fala das transformações que o mundo sofrerá, que é o que nós estamos vivendo, né? A transformação do mundo em mundo de regeneração. E que Jesus nos diz, contemplando o cenário e enunciando as transformações que serão feitas no mundo. Ele nos diz: Eis que faço novas todas as coisas. E é sobre essas coisas novas que Jesus nos traz, sobre essa novidade que Jesus nos traz, que nós vamos falar hoje. Eu me lembro de uma frase de Chico Xavier, quando perguntavam a Chico, e aí Chico que era médium e que recebia notícias do mundo espiritual, conversava com os espíritos, com os mentores, e também era um centro ali de muitas visitas, de muitas de muita procura até mesmo de celebridades, de pessoas importantes que iam, né, tidas como importantes perante o mundo, iam ali, perguntavam sempre para o Chico: "E aí, Chico, quais as novidades?" E aí o Chico respondia: "A grande novidade continua sendo o Evangelho de Jesus." E Jesus é a grande novidade. Ele é a novidade que consola, que acolhe, que muda, que transforma a nossa vida. A partir das transformações que são feitas pelo Cristo, nós nos tornamos nova criatura. E nos tornando novas criaturas, nós abrimos um novo mundo ao nosso redor. Para ilustrar essa mudança que Jesus nos faz, essa transformação plena e total nas nossas vidas, eu quero lembrar algumas histórias, algumas curas que foram feitas no Evangelho e alguns eventos com participação do próprio Cristo, em que grandes transformações foram feitas e que criaturas foram tornadas efetivamente novas, com o concurso do Cristo, mas a partir da mudança que ele inspirou e que elas mesmas provocaram em si e, claro, no mundo ao seu redor. Não posso deixar de lembrar, para começar, do cego Bartimeu. O cego Bartimeu que estava ali e costumava mendigar. Ele que não tinha a visão dos olhos do mundo, tinha turbado essa visão, e que, com isso, foi-lhe oferecida a oportunidade de pedir dinheiro, de mendigar. Ali, a Palestina estava submetida ao Império Romano, e o Império Romano era um império extremamente organizado, até a mendicância era organizada. Então, aos mendigos eram oferecidas capas que lhe autorizavam a mendigar em locais públicos, em frente dos prédios, e o cego Bartimeu tinha uma dessas capas que o autorizavam. E os judeus eram povos generosos, e o auxílio era cultural desse povo. Então, o cego Bartimeu recebia bastante ajuda e recebia recursos mais do que suficientes para a sua vida a partir dessa atividade. Mas ele ouviu falar do Cristo. Então, ele vivia uma vida dentro das limitações que podiam, possível, e pode-se dizer até que satisfatória. Mas ele ouviu falar do Cristo e ouviu falar daquele homem que curava os males do corpo e os males da alma. E a fala que ele ouviu do Cristo trouxe-lhe a esperança de viver não apenas uma vida possível e, de certa forma, confortável dentro das perspectivas, mas de ter uma mudança real na sua vida. E qual a mudança? Ele passaria a enxergar. Ele acreditou que isso seria possível. Aquilo que ele jamais imaginou que poderia ser, com a presença do Cristo, ele passou a acreditar ser possível. Tanto acreditou que ele se colocou ali, diante do Cristo. Sabendo que ele iria àquele templo, ele se colocou no local onde o Cristo passaria e onde, inevitavelmente, ele iria encontrá-lo. E não apenas isso, quando ele viu o movimento da chegada do Cristo, ele gritou a plenos pulmões por Jesus, gritou e pediu ajuda, gritou com força, gritou com coragem diante de toda aquela multidão. Aqueles gritos, aquele pedido de socorro chamou a atenção do Cristo.
atraiu a sua atenção e ele foi até o cego Bartimeu. E aí perguntou a ele: "Que queres que eu faça?" E aí o cego estava muito convicto, porque muitas vezes a gente não quer, né, tem um meme que diz que às vezes a gente quer liberdade, mas a gente quer às vezes apenas uma cela mais confortável. Então tem um memezinho que mostra um homem numa cela e a parede dessa cela explode, e aí no lugar de ele sair, ele prefere colocar um ar-condicionado e viver uma vida ali mais confortável. Mas o cego Bartimeu não queria apenas uma vida mais confortável, ele queria uma renovação completa da sua vida. Então, quando o Cristo perguntou a ele o que ele queria, ele não hesitou. Ele disse: "Que eu veja". E aí o Cristo, percebendo o desejo de renovação dele, também não pensou duas vezes, deu a ele o que ele queria e o que ele precisava. E o interessante é que o cego, quando disse o que queria, quando viu o Cristo, ele imediatamente, sem nem esperar o resultado, sem nem esperar o que ia acontecer, ele já abriu mão de sua capa, lançou a capa ao chão, totalmente confiante de que conseguiria a cura que tanto desejava. E a cura veio, e ele foi curado da sua cegueira por Jesus e passou a ter uma vida nova a partir daí. Jesus tornou nova a vida dessa pessoa, porque conseguiu curar. Foi uma cura feita por Jesus, mas a partir do esforço, do desejo, da vontade daquele homem de ser curado. Outra história muito bonita e muito comovente é a história de Zaqueu. Zaqueu também era um homem que vivia ali no seu mundo, era um cobrador de impostos. E cobradores de impostos viviam de uma forma confortável, com muito dinheiro. Socialmente ruim, porque eles eram pessoas que cobravam do seu próprio povo em favor dos romanos. Então, eles não eram queridos. Pelo contrário, eles chegavam a ser detestados pelo seu povo, por quem eles eram considerados traidores. E a maioria dos cobradores de impostos aproveitavam-se da situação para ganhar dinheiro para si mesmos, para explorar e abusar daquelas pessoas que pagavam e aceitar corrupção, a qual o Império Romano muitas vezes fechava os olhos, porque não era fácil ter as pessoas que se submetessem. Então Zaqueu não era exceção, ele cobrava impostos e também angariava grandes vantagens para si mesmo dessa prática. Mas também ele conheceu o Cristo, e o Cristo despertou nele aquela vontade de mudança, aquele desejo de transformar a sua vida e ser diferente a partir de então. Zaqueu, um homem de baixa estatura, quando soube que o Cristo passaria e sabendo que ele era totalmente discriminado, totalmente odiado e muitas vezes rechaçado pela população que ali estava, buscou subir numa árvore, sabendo que o Cristo passaria por ali, saiu do meio da multidão e, antes de o Cristo passar, subiu numa árvore por um lugar por onde ele passaria. Isso simboliza já, é um símbolo muito poderoso de nós, mesmo com nossa baixa estatura, mesmo com nossos defeitos, com nossos problemas, querermos nos elevar, assim como Zaqueu se elevou e buscou a altura para que ele pudesse ver o Cristo. Então ele se elevou naquele momento da passagem do Cristo e conseguiu enxergá-lo. Jesus, vendo aquele homem que fazia todo aquele sacrifício e que buscava a sua elevação, comoveu-se também. E dirigindo-se a Zaqueu, ali ele disse que iria até sua casa e ali transformaria todo aquele ambiente. Zaqueu, surpreso, porque Cristo iria na casa de um simples cobrador de impostos, de um homem pecador e execrado pela sociedade, aceitou. E aquela ida do Cristo transformou a vida de Zaqueu. E a partir de então, ele assumiu o compromisso de devolver às pessoas tudo o que ele havia cobrado, inclusive muito mais do que ele havia cobrado. E ele está fazendo isso até hoje. Nós sabemos que Zaqueu é o nosso querido mentor da casa, Bezerra de Menezes, que se tornou o médico dos pobres e que deu de graça o que de graça recebeu em muitas ocasiões, e até hoje vem ajudando todos aqueles que precisam, com o seu auxílio precioso, que cura almas, que cura vidas a todos nós. E foi inspirada nessa história, foi feita uma música que eu gosto muito, né? Entra na minha casa, entra na minha vida,
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. E Jesus faz inúmeros milagres na nossa vida, desde que nós mudemos a nossa estrutura, desde que nós mudemos a nossa forma de pensar e que mudemos o nosso agir. E aí, a partir daí, as transformações serão feitas. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que eu gosto muito e que foi um dos capítulos que me inspirou a me tornar espírita. Ele é o capítulo 2, item 5 a 7, que se chama O Ponto de Vista. E nesse capítulo, ele nos diz que o que transforma a nossa vida é o ponto de vista sobre a qual nós vemos. Muitas vezes a gente não tem uma transformação material, mas a nossa forma de ver o mundo transforma completamente as coisas ao nosso redor. E transformando as coisas ao nosso redor, transforma a nossa forma de ver, e aí a gente consegue enxergar de outra forma, agir de outra forma. E a mudança na nossa forma de ver e de agir causa transformações efetivamente materiais no mundo. E eu me lembro aí dos milagres que são feitos por Cristo a partir da nossa mudança de perspectiva, como no caso da pesca milagrosa, que Jesus usou para exemplificar a necessidade da nossa mudança de perspectiva, para que a gente consiga mudar a nossa vida e colher os melhores frutos da vida. Então, Jesus um dia estava caminhando na praia, ele que gostava de no amanhecer e no crepúsculo buscar a natureza e o contato com Deus através da natureza, estava caminhando na praia, e os pescadores, via de regra, eles pescam a noite toda. Eles saem ao crepúsculo e voltam ao amanhecer com o resultado da sua pesca. Vão ao alto mar e retornam com tudo aquilo que eles conseguiram colher. E naquele dia não foi uma noite feliz para os apóstolos, que tinham passado a noite inteira pescando e que voltavam praticamente sem nada. E isso é um desastre, porque do peixe pescado dependia o pão de cada dia, dependia o sustento das suas famílias, dependia o alimento que eles colocariam na mesa e o próprio sustento que eles poderiam dar a, aos seus familiares e a si próprios. Então, para eles, era uma causa de cansaço, frustração e até mesmo de desespero de não poder estar ali. E eles, chegando com esse cansaço, essa frustração, encontraram Jesus, que perguntou a eles como tinha sido e perguntou o que havia acontecido. E aí eles narraram que não conseguiram pescar nada e o estado de espírito em que estavam voltando. E aí Jesus perguntou a eles: por que vocês não tentam pescar do outro lado? E aí os apóstolos: olha, a gente passou a noite inteira pescando, não conseguimos nada, tentamos, 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 nada podemos obter. Estamos cansados, estamos arruinados, estamos perdidos aqui nesse momento. E Jesus insistiu: por que vocês não tentam mais uma vez e jogam as redes do outro lado? E aí, Pedro, conhecendo Jesus, aceitou o convite e disse: vamos tentar mais uma vez. E aí, eles foram até um local e jogaram a rede do outro lado. E quando eles jogaram a rede do outro lado, veio tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que a rede não foi capaz de suportar. E eles precisaram pedir ajuda a outro barco e para que pudesse fazer. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é uma mudança de ponto de vista, uma mudança de perspectiva, e aí novos caminhos se abrirão à nossa vida. Não é uma solução para todos os nossos problemas, mas é um caminho que se abre. Assim como no caso do nosso querido André Luiz. André Luiz era um médico aqui na Terra, um médico que vivia de acordo com as convenções sociais, tinha uma vida profissional profícua, tinha sucesso, era querido e era até mesmo celebrado na sua profissão e na sua vida social. Era de uma família benquista e acreditava ter sucesso perante o mundo. Mas quando ele desencarnou de uma forma trágica, ele não viu que todo aquele sucesso aparente, aquele louvor aparente não trouxe benefícios para ele no mundo espiritual. E que, na verdade, ele que esperava ser celebrado e também ter um lugar prometido ali, viu-se em uma situação triste, de dor.
e até mesmo de desespero. Sem compreender aquilo que havia acontecido, ele permaneceu durante um tempo indefinido ali naquele lugar, perseguido por suas próprias sombras, perseguido por seus anseios e os seus medos e pela incompreensão do legado que ele havia deixado e trazido para sua alma. E aí, num determinado momento, ele decidiu tentar um caminho diferente. Ele elevou o coração em uma prece. E quando ele elevou esse coração em sua prece, ele percebeu a presença dos mentores, ele percebeu pontos de luz e percebeu aqueles que os levariam até o local. E aí, tomando conhecimentos, depois de recolhido, depois de alimentado e auxiliado, ele tomou conhecimento de que sua mãe, uma alma excepcional, um espírito bastante elevado, havia intercedido por ele e já havia lhe preparado um lugar na colônia Nosso Lar para que ele pudesse se refazer da sua experiência e buscar novos caminhos. A partir de então, tendo aceitado, tendo buscado uma nova perspectiva e aceitado a grande novidade, buscado se aproximar do Evangelho de Cristo, o seu caminho mudou. Ele passou a ser um visitante, um socorrido e depois um cidadão do nosso lar e um trabalhador das hostes do Cristo. E claro que foi só o começo, que ele teve um caminho ainda de desafios, de aprendizado, de trabalho e até mesmo de dor, de experiências dolorosas. Mas ali ele já não estava mais na solidão de si mesmo. Ali ele já estava em uma nova estrada, em um novo caminho, porque o Cristo fez novo o caminho dele, não resolveu todos os seus problemas por decreto. Ainda havia muita dor, ainda havia muito suor, ainda havia muito aprendizado, aquele era apenas o início do caminho, mas ele já estava no caminho do Cristo, a sua perspectiva era diferente. Então é isso que o Cristo nos oferece, ele nos oferece uma nova perspectiva, um novo ponto de vista, um novo caminho. O cego Bartimeu ainda teve muitos desafios na vida, imagino que não tenham sido poucos os desafios de se manter, de aprender a enxergar, de utilizar os seus olhos e de buscar esse seu novo lugar no mundo. Zaqueu foi e continua sendo um grande trabalhador, alguém que empenha todos os seus recursos, que empenha todos os seus conhecimentos e a sua vontade em favor de si mesmo, do seu próprio crescimento e do auxílio àqueles irmãos que necessitam. E tantos outros, como Maria Madalena, como Paulo de Tarso, que também mudou completamente a sua perspectiva, que caíram as escamas dos seus olhos e ele abriu-se a um novo olhar e um novo caminho, que também foi de trabalho, de sofrimento, mas o caminho do Cristo, ele travou muitos combates, o bom combate, porque o Cristo trouxe a ele uma nova perspectiva. Busquemos então no Cristo essa nova perspectiva, essa mudança que nos mostra novos caminhos, que nos mostra novos lugares onde lançarmos as nossas redes e que nos traz a pesca abundante, que nos traz muito trabalho, muito sofrimento às vezes, o sofrimento que nós herdamos de nós mesmos, mas que nos traz uma perspectiva que transforma a nossa alma e que é o jugo leve, o jugo que se impõe sobre nós, mas que nos traz a alegria da boa pesca, a alegria de sermos os pescadores de homens e, sobretudo, os pescadores de nós mesmos. Então, transformemos a nossa vida com esse novo olhar e busquemos fazer novas todas as coisas, junto com Cristo. Sejamos o instrumento de transformação em nós mesmos e no mundo, para que a gente possa viver dentro de nós e no mundo ao nosso redor. Ver e viver o mundo de regeneração. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre e que a vida seja nova para nós. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até a próxima.